Então tá, né? Maravilha, maravilha, Avante Lovers, de norte a sul do país, você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Amigo São Paulino, amiga São Paulina, este é o Avante Meu Tricolor. Meu nome é Rafael Emiliano. E vamos lá, vamos fazer o pós-jogo de São Paulo 1, Ceará 1, jogo disputado neste sábado, sexta rodada do Campeonato Brasileiro e quinto empate do São Paulo. Ok? São Paulo continua invicto na competição nacional, isso é um mérito, isso é, de certa maneira, uma marca que merece certo registro. São Paulo, aliás, que não perde desde a semifinal do Campeonato Paulista, resultado que faz o Zubeldia, vamos dizer assim, atingir mais marcas expressivas, né? Deixa eu arrumar o microfone aqui, pronto. Atingir mais marcas expressivas nessa sua passagem, que faz o Zubeldia dar uma impressão de que o trabalho está sendo muito bem executado, mas a gente vai discutir, enfim, as qualidades e os deméritos do Zubeldia em outras ocasiões, muito provavelmente no Tabelinha nesta segunda-feira. Já convido de antemão todos a assistirem. É um tema recorrente lá no Tabelinha, aliás, né? A gente não consegue deixar de discutir o Zubeldia porque, mais uma vez, é um jogo com um gosto dúbio no paladar são paulino. Antes de gravar esse vídeo, vocês sabem, a gente hoje deu pau lá na SPFC Play, na coletiva, o ao vivo saiu sem som, então o São Paulo, eu esperei o São Paulo até agora para mandar o vídeo, né? Demorou os procedimentos lá para a gente ver o que o Zubeldia ia falar e também até produzir um conteúdo para o próprio site. Sim, o Avante Meu Tricolor é um portal, www.avantemeutricolor.com.br, convido todos a acessar. E aí, tradicionalmente, a gente já demora para gravar esse vídeo, né? É uma posição minha, eu gosto de gravar bem depois, e depois das enxurradas de lives que tem por aí, né, de jornalista famoso, de influenciador famoso, de gente desconhecida, de gente que está aspirando um lugar ao sol, de corneteiro, de gente que puxa saco da diretoria. É live para tudo quanto é lado. Então a gente procura gravar depois para que você veja aqui um vídeo gravado, né, não ao vivo, numa busca de uma reflexão, não sobre se o jogo foi meramente bom ou ruim, mas tentando realmente um contexto maior, uma análise tática, tá? Eu não sou muito capacitado para isso, mas a gente tenta trazer aqui pautado nos números do que o São Paulo apresentou no jogo. Então a gente demora para gravar porque a gente vai lá e se debruça sobre os números e vê lá o pessoal do Datafoot, que faz um trabalho fantástico, recomendo a todos que sigam, o pessoal do Números do Futebol, que faz um trabalho fantástico, por trás das 4 linhas, que faz um trabalho fantástico, SPFC Infos, SPFC Stats, SPFC Estatísticas, todos eles, né, o próprio SofaScore. Recomendo demais que vocês sigam essas galeras, todas que eu falei, que vocês vejam números, né, porque hoje a gente tem essas ferramentas, hoje a gente tem essa capacidade rápida, né, de assim que o jogo termina, ter acesso a esses dados, para a gente poder tentar tirar uma conclusão de como foi a partida do time, não só do São Paulo, de qualquer time, né, qualquer time que você pegar, qualquer partida que você for ver, né, você tem essa capacidade hoje, esse dinamismo de poder, tão logo apito final, você poder sentar e não a sua opinião passional ou a sua opinião, vamos dizer assim, chula, né, sobre se jogou bem, se jogou ruim, se tal jogador rendeu, se tal jogador não rendeu, se a proposta do técnico funcionou, se a proposta do técnico não funcionou, mas tentar entender, pautado nas estatísticas, o que foi o jogo. E aí eu tento, aqui nos meus vídeos, traduzir isso, fazer essa tradução, vamos dizer assim, pra gente que não tem paciência com número, pra gente que não tem rede social, pra gente que não se interessa por esse assunto, e eles nos dão uma luz, quase sempre, via de regra, né, muito mais do que a nossa percepção de leigo. Sim, eu sou leigo, eu não sou técnico de futebol, não sou analista de desempenho, não trabalho no meio do futebol, sou jornalista, sou diplomado em comunicação social e jornalismo, profissão essa que eu exerço há 20 anos, e nem me considero também especialista em futebol, né, um jornalista especialista na cobertura de esportes. Não, eu sou pau para toda obra, e dentro do que esses 20 anos de profissão me deram, que é essa capacidade de tentar encontrar pautas
no meio de números, e foi assim quando eu cobri educação, foi assim quando eu cobri Prefeitura de São Paulo, foi assim quando eu cobri Câmara Municipal de São Paulo, foi assim quando eu cobri o Governo do Estado de São Paulo, foi assim quando eu cobri saúde, foi assim quando eu cobri transportes, foi assim quando eu cobri segurança pública por mais de 6 anos. Tudo é baseado em dados, né? Mais do que os fatos. Os fatos sempre são mais simples da gente chegar aqui e esmiuçar. Pô, o Igor Vinícius é uma porcaria de jogador, né? É muito mais prático, né? 3 pessoas apareceram mortas, acidente de avião mata 5 pessoas. O problema é que a gente precisa dos dados, a gente precisa da contextualização. Quantos acidentes aéreos aconteceram nesse período? Quantas pessoas morreram nesse período? Quantos jogos ruins o Igor Vinícius fez nesse período? Entendeu? Então essa é a principal diferença que eu tento trazer aqui, muito mais do que o debate do calor do momento, que dá muito mais repercussão, claro, só você comparar o número de views aí das lives, né, sensacionalistas ou não, e eu não considero sensacionalismo uma palavra ruim, tá? Quem me conhece sabe, né? Cada um tem seu estilo, cada um tem o seu método de trabalhar, e isso se reflete aqui no Avante Meu Tricolor. É um trabalho de formiguinha, estamos começando, de certa maneira, de forma mais assídua agora, e essa é a nossa missão. Por que eu fiz todo esse enredo para começar esse vídeo? Para tentar embasar que eu não sei se o empate do São Paulo com o Ceará lá em Fortaleza, eu adoro citar os dois na mesma frase, né? Os caras do Ceará ficam pistola, os caras do Fortaleza ficam pistola, eu adoro. Mas eu não sei cravar se foi um bom resultado para o São Paulo. Não sei. Separei aqui alguns números, né? O São Paulo conseguiu, só para vocês terem uma ideia, o São Paulo teve uma posse de bola no terço final de campo. O que significa isso, né? Significa as jogadas do seu campo de ataque. O São Paulo teve mais que o Ceará, 60-40, certo? Ou seja, o São Paulo apareceu mais vezes no ataque. Isso se reflete nas finalizações. 17 contra 7 do Ceará. São Paulo teve 10 finalizações a mais. São Paulo conseguiu 55 infiltrações de jogadas. Infiltrações, o que é? O passe colocado, o cruzamento, a jogada que geralmente arranca aquela atenção do torcedor que está vendo o jogo. São Paulo teve 57 dessas bolas contra 34 do Ceará. Das 55, então você vê, né? São Paulo conseguiu 155 passos do terço final do campo. É um dos recordes do São Paulo no ano. Tá? Vou repetir. 155 passos no terço final do campo. Ou seja, na zona antes da grande área até a linha de fundo. Esse ano, o recorde do São Paulo, nesse número, né, nesse dado, né, tinha sido no Campeonato Paulista, contra o Mirassol, que ele goleia por 4-1, que era de 151. Hoje o São Paulo bateu o recorde. São Paulo jogou a maioria do jogo no campo de defesa do Ceará. São Paulo jogou no ataque, a maior parte do jogo, né? Então você para e pensa, fala assim, então o empate foi uma porcaria, né? Então nós vamos pegar aqui, tá? Vamos pegar as infiltrações, que são lances mais... Eles usam o termo deles, né? Mas vamos dizer assim, são os lances que têm mais probabilidade de gerar gols, que são os passes enfiados, cruzamentos, bolas enfiadas, tabelas dentro da área. São aquelas que realmente você quebra a defesa, você quebra a marcação adversária e que você tem, assim, uma possibilidade de ficar livre na cara do gol. Ou, no caso do Rian Francisco, eu já vou chegar lá, tá? Já vamos chegar lá, tá? Que é só uma introdução, tá? Só uma introdução, né? São Paulo teve 55. Não, o Ceará teve 34, a diferença não é tão grande, né? Então, note-se que o São Paulo, apesar de ter batido o seu recorde de troca de passes no terço final do campo do adversário, o adversário não ficou tão atrás assim no número, mas um número filtrado, um número polido, né? O 155 é um número grosso. Desses 155, 100 dessas jogadas, São Paulo não conseguiu, né, 100 desses passes, melhor dizendo, São Paulo não conseguiu chegar na área.
Aqui não, aqui é um número, né, filtrado, bonitinho, lindo, polido, né? Como é que se fala lá com o diamante? Poliu o diamante, né? 55. Desses 55, São Paulo concluiu 17 a gol, finalizou 17. Então aqui, uma regra de 3 porca da minha cabeça, você já percebe que 55 dividido por 17, São Paulo de cada uma bola que o São Paulo chegava na área, né, de cada 3 bolas, perdão, melhor dizendo, de cada 3 bolas que o São Paulo, ele convertia a gol. Então você já percebe que assim, já notou aí que tem um problema? Seu adversário, você bateu o seu recorde, né? 155, lembra? É o recorde. 55 não é o recorde do São Paulo na temporada. São Paulo teve jogos em que ele criou mais jogadas incisivas dentro da área do adversário, tá? Teve mais jogadas. Um exemplo, o Corinthians. O clássico contra o Corinthians do Campeonato Paulista, que ele ganha por 3-1, tá? Então, de certa maneira, você já percebeu que já não é tão bom assim o número, né? Quebrou o recorde aqui, mas o adversário criou igual, né? O adversário criou igual. E a eficácia, que é o que vale, é o que caracteriza a conclusão da jogada ao gol, a balançar as redes, que é o que vale, foi ridícula. 17 finalizações, um gol marcado. 17 finalizações, 9 no alvo. 9 no alvo. E aí, agora vem o número para corroborar, né, toda essa análise sintática. Eu sei que o termo está errado, mas eu resolvi apelidar assim, né? 17 finalizações a gol, certo? 13 no primeiro tempo. 155 passos no terço final de campo, certo? 67% desses passos foram no primeiro tempo. Então o que a gente tem aqui é uma coisa muito bem clara. É um São Paulo que jogou no primeiro tempo. O Zubeldia foi perguntado sobre isso na coletiva, falou. Explicações contundentes até eu achei. Deixa eu me ajeitar na cadeira aqui. Tá? Não achei que ele fugiu da raia, tá? Ele fugiu da pergunta, muito pelo contrário. Tô tentando achar uma boa posição pro microfone. Isso é difícil acostumar com o microfoninho aqui, né? Mas você vê que o Avante pelo Tricolor está se aperfeiçoando tecnologicamente, hein? Você vê, hein? Seu dinheiro sendo você que doa aí, obrigado. Então assim, né? O que a gente tem? O que a gente consegue extrair desses números, desses dados? Né? Que o São Paulo jogou meio tempo. Muito. A gente tem aqui um vídeo de análise de intervalo, tá aqui no Shorts, no canal. Você pode entrar lá. E como eu não vejo o segundo tempo, esse vídeo é gravado no intervalo, como o próprio nome sugere, a gente não tem como prever o futuro e prever o que vai acontecer, e eu evito palpitar, eu evito prognóstico pelo que viria para o segundo tempo, justamente para não capar esse vídeo aqui, que eu acho que é o mais importante. Vamos dizer assim, o vídeo do intervalo ele é um teaser para a grande estreia, né, para a grande premiere, que é esse daqui, o vídeo pós-jogo. Né? Então, assim, eu evito. Se eu fizesse prognósticos, né, se eu palpitasse, falando um português populesco, né, se eu fizesse qualquer tipo de palpite ou de projeção pelo que seria o segundo tempo, eu ia cair do cavalo hoje. Porque os indícios eram de que o São Paulo voltaria muito mais forte, que o São Paulo achou, com o gol do Raio Francisco, tira aquele escopo das costas, né, de estar atrás do marcador e com um gol ridículo e medonho, né, foi um gol medonho. São Paulo perde a bola no campo de ataque, sem conseguir dominar a bola no chão, né, né, então 3 jogadores que entraram, Bobadilla, Luciano e Ian Francisco. O Ian, coitado, é o menos culpado, claro, não tô culpando o menino, mas o seu Luciano dá pra culpar, tem experiência para tentar matar uma bola, dominar, pensar. Bobadilla também, não, erraram. Tentaram, um jogou a batata quente pro outro, o cara do Ceará roubou a bola, lançamento direto. Falha grotesca do Igor Vinícius, pior em campo, disparado. É um jogador que, eu disse isso, né, deixa eu me ajeitar na cadeira aqui, peraí, vai balançar aqui que eu dei uma ajoelhada aqui. Eu disse isso no Twitter, né, que a impressão que eu tenho é que o Igor Vinícius cada vez mais parece um ex-jogador em atividade no São Paulo.
falando da carreira dele, que ele é um ex-jogador em atividade. Não, falando no São Paulo. Parece que é um jogador que acabou no São Paulo. É um morto-vivo, vamos usar esse termo pesado. Desculpa aí, familiares do Igor Vinícius que estão vendo, eu estou desejando a morte dele. Não é isso, não me entendam a mal. Mas é um cara que parece que acabou. E que assim, toda vez que jogar, nada vai dar certo. Toda vez que entrar em campo, não vai conseguir desempenhar como não conseguiu desempenhar hoje. E ainda para piorar, tem o lance do gol sofrido, né? Que é culpa dele, não é mais ninguém. Ele erra, ele marca a bola, não marca o cara. E depois, para se recuperar, meu amigo, quando você já tá numa maré de azar, quando você já tá numa... Desculpa o termo aqui, não acho que não tem nem outro termo para ser usado. Quando você tá numa espiral de merda, né? Desculpa de novo aí, crianças que estão assistindo, pais de família, perdão. Espiral de fezes, você não consegue sair, cara. Quantas vezes na sua vida você já passou por isso? E o Igor Vinícius, para mim, é sintomático disso. E aí o Igor Vinícius afunda taticamente o São Paulo no primeiro tempo. Mas você acabou de falar que o São Paulo foi bem no primeiro tempo. São Paulo foi bem no primeiro tempo. São Paulo fez um bom jogo no primeiro tempo. São Paulo é um time que parece, enfim, saber o que faz com a bola. Mérito do Zubeldia. Mérito do Zubeldia. Muita gente atacando. Empatou de novo, empatou de novo, empatou de novo. A gente já vai chegar lá. Calma, eu vou falar do segundo tempo. Mas é porque realmente eu quero me pegar no que foi o primeiro tempo do São Paulo. E para falar do segundo tempo do São Paulo, que a gente vai falar daqui a pouco, precisa de uma série de ponderações. Por isso eu tô deixando. Por isso eu tô postergando aqui, tô enrolando de certa maneira, eu sei. Já estamos com 16 minutos aqui, você já tá bravo já. Já tem um monte de coisa para você fazer. Tem um monte de videozinho aí de cara xingando todo mundo do elenco que você quer assistir, que é muito mais legal e agradável, não é? Concordo, muito mais legal que esse gordo aqui tentando pagar de intelectual da bola, falando em box to box, como disse o Barolo, né, no vídeo dele hoje, né? Calma, não cheguei a tanto. O que eu tô tentando achar aqui é um caminho. Porque o Zubeldia não vai cair. E a gente tem que analisar as decisões do técnico, como o técnico tá armando esse time, o que o técnico tá propondo para esse time. E o primeiro tempo do São Paulo provou que talvez, só talvez, o caminho esteja certo. Foi assim com o Libertad, foi assim com o Santos, foi assim com o Cruzeiro. A impressão que eu tenho é que o Zubeldia está tendo uma proposição de jogo positiva, de saber jogar com o adversário, de entender o adversário. Ele sabia o estilo de jogo do Ceará, que é tentar fazer um gol num contra-ataque ou numa bola enfiada longa, com dois trabucos lá na frente, né? Um Pedro Raul, o artilheiro Malhação, e o outro o Pedro Henrique, grosso de dar pena, né? Ainda bem que não veio para São Paulo, mas estava no nosso rival, né? Para quem não sabe, o Ceni pediu a contratação do Pedro Henrique antes de ser demitido, ainda bem que caiu antes nesse quesito, né? Mas são dois caras que, bem, mas não são caneludos, conseguem dominar uma bola, conseguem... E o Zubeldia, você conhecia o adversário, o Zubeldia anulou, mesmo com o gol sofrido, anulou essa proposição de jogo do Ceará ao longo do primeiro tempo. São Paulo é um time que fazia a transição. São Paulo é um time que conseguia fazer a infiltração. Ferreirinha ótimo de novo. Queimou minha língua. Ok, assumo. Né? Só que o que faltava, como a gente mostrou aqui nos números, é eficácia. Faltava ter o maior capricho na decisão final de tomada. Sabe? Na penetração final no campo, na área do adversário. São Paulo penou isso. E aí, meu querido, tem vários responsáveis. Não é o garoto. O fator diferencial para salvar, vamos dizer assim, um jogo posicional, por mais que, como eu disse no Twitter, tinha muita falha de compactação São Paulo, né? Principalmente pelo lado direito, que estava meio capenga. Por quê? Por conta do Igor Vinícius. Não conseguiu subir, não conseguiu criar uma jogada ali com o Lucas Ferreira. De novo, muito bem o menino, né? Muito bem. Todos os problemas dele de tomada de decisão, de posicionamento, de matar a bola, parece que foram resolvidos, né? O que uma sequência de jogo não faz, né? E aí a gente para pensar, né? Que falta que faz uma sequência de jogo para uma joia, um diamante, um monstro sagrado como é o Rian Francisco. Que falta que fez, né? Porque o menino, na jogada, e até então,
Vamos ser sinceros, São Paulo não tinha atacado, não tinha criado nenhuma grande oportunidade que você vai lembrar aí do outro lado. Tinha muito jogo, muita tentativa de infiltração do Luciano pelo meio. Luciano conseguindo bons passes. Luciano não foi todo mal, não. No primeiro tempo, não. No primeiro tempo estava bem com o restante da equipe. Claro, um pouco abaixo da rotação, junto com o Igor Vinícius. Bobadilha se recuperou bem do lance lá, da perda da bola, também. Rotação alta. O Alisson me dá sinais de desgaste, mas no primeiro tempo conseguiu segurar bem. Tá acertando também no primeiro combate, uma coisa que eu já falei aqui, né? Na recomposição defensiva do São Paulo hoje funcionou. Tudo bem, o adversário pode ter facilitado pela proposição de jogo dele, de contra-ataque ou bola enfiada longa, é assim que o Léo Condé joga, né? Porque eu assisti lives de torcedores do Ceará e recomendo que vocês assistam, porque vocês vão ver lá os caras falando que o São Paulo tinha que ter ganhado o jogo, diferente de muita live de São Paulino por aí. Né? Por quê? Por conta do primeiro tempo. Para quem escuta de longe, não acompanha o São Paulo e realmente vê lá uma guerra fria entre defensores do Zubeldia contra o Zubeldia, vai pegar o primeiro tempo de hoje e vai ver que os caras que defendem o Zubeldia estão certos. Olha como esse time joga. Né? Então assim, como eu disse, já falei lá no vídeo do intervalo, uma análise mais completa do que eu estou fazendo aqui agora, do que foi o primeiro tempo, só que ainda bem que eu não fiz projeções, né? Porque no segundo tempo, meu amigo, a coisa desanda. A maionese azeda, né? Ele tira o Ferreirinha, tudo bem? O André Hernandes fala na transmissão lá do Amazon Prime, né? Do Prime Video, que já estava combinado, é um jogador que está vindo num desgaste muito grande, e aqui vai a nossa ponderação, o nosso asterisco, vamos dizer assim, deu o resultado como um todo e do que foi o segundo tempo. Por quê? Porque, de fato, cara, São Paulo tem elenco curto? Sim, São Paulo tem elenco curto. De fato, São Paulo está numa maratona gigantesca de jogo? Sim, São Paulo está numa maratona gigantesca de jogo. São Paulo tinha hoje 8 desfalques? Sim, tinha 8 desfalques, 6 por contusão, um problema médico e um cartão amarelo. Que time que joga sem 8 jogadores, cara, dos quais, dos 8 aí, você bota o quê? 6 titulares? 6 potenciais titulares? Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Tá? Discordo que o elenco seja fraco, mas não é pouca coisa. E você tem que apostar nos caras que você já não vinha escalando e que você sabe que não tá rendendo. De quem você tá falando, Rafael? Tô falando de Luciano. Tô falando de Igor Vinícius. Né? Falando desses caras. Então, assim, no segundo tempo, quando ele tira o Ferreirinha por questões físicas, e aí ele mexe na esquematização de jogo do São Paulo, o São Paulo até consegue, por 15 minutos ali do segundo tempo, diante do termo, desculpa o torcedor do Ceará que caiu de paraquedas aqui nesse vídeo aqui, tá vendo? E não é um ataque ao Ceará, mas é um ataque à proposta de jogo do técnico do Ceará, que é um covarde, o cara foi um covarde. Ele tá vendo o São Paulo sem nenhum tipo de... Como que a gente pode dizer? Sem nenhum tipo de esquematização, sem nenhum tipo de trabalho coletivo, porque o time, quando tem o Luciano, o coletivo vai pro Beleléu, né? Repito, mesmo o Luciano estando bem hoje, dentro das possibilidades, tá? Não tô chamando o Luciano, porque o Luciano foi um diferencial da partida, longe disso. Para mim, diferenciais da partida foram outros. Bobadilha, que fez um bom jogo, Lucas Ferreira, que fez outro bom jogo, Sabino, que entrou muito bem hoje, merece nossos elogios, né? Rafael não trabalhou hoje, né, coitado? Quando foi trabalhar, tomou um gol de cobertura, mas não foi culpa dele, calma, só tô sendo maldoso mesmo. Mas o fato é que no segundo tempo, com essas mudanças que já estavam previstas por conta de desgastes e afins, jogando no Castelão, que é um estádio mal projetado, para quem não sabe, é um estádio que ele não tem circulação de ar, então ele é muito mais quente do que qualquer outro estádio do Brasil. Tá, talvez menos que Moça Bonita, que fica em Bangu com 50 graus, mas da Série A, vamos pegar a Série A, ele não tem uma refrigeração, digamos assim, porque ele não permite circulação de ar. E nós estamos falando de uma cidade que Fortaleza, né, cara, capital do Ceará, que deve fazer 40 graus à sombra. Eu fui já, mas eu fui num inverno que tava chovendo lá, me dei mal, não deu pra pegar praia. É muito difícil pegar, eu peguei um clima de São Paulo lá,
Mas assim, mesmo o clima de São Paulo lá para eles, que já é um clima em que os caras tiram os agasalhos do guarda-roupa, pra gente aqui em São Paulo é bermuda e chinelo. Nós estamos falando de 20, 21. Então, os caras reclamaram de cansaço. Você vê lá, as lives do Ceará que eu vi, tinham torcedores que estavam no estádio e relataram que estava muito quente, que eles estavam bebendo água direto e tal. Se os caras que são de lá estão reclamando, você imagina o time de São Paulo, que jogou no Paraguai na quarta-feira, que não estava treinando aqui em São Paulo, que estava fazendo frio e chovendo, né? Hoje que fez um calorzinho, né? Mas até então estava esse clima, e aí desembarca lá. Não tô dando desculpa, não, tá? Não é uma desculpa, não. É só um ponto que a gente tem que ser citado. É uma situação que a gente tem que colocar no debate. Então era evidente que o São Paulo, para poupar desse desgaste por conta do clima e também para não desgastar ainda mais alguns titulares, e eu concordo com o Arnaldo Ribeiro, eu estava vendo hoje o Arnaldo Tironi, eu concordo com o Arnaldo Ribeiro quando ele fala que o São Paulo entrou com mais titulares do que devia, talvez. Concordo desse fator, mas aqui aí você teve que fazer uma série de alterações de uma vez só e matou a esquematização tática, tá? Então hoje, 1-1 não vai na conta do Zubeldia, mais um empate, né? São Paulo tem que se contentar com a derrota, com o empate, porque poderia ser derrotado, talvez, porque como eu disse, o treinador do Ceará é covarde, o jogo ficou nessa toada até uns 18, 20, 21, 22, quando o Ceará começou, e ele tira também 2 mortos-vivos lá do time do Ceará, um deles o tal do Lucas Bugnin lá, lembra dele? Tá lá, né? Cara, é legal que antes da transmissão ainda foi falado, a repórter lá do Prime Video, lá de Fortaleza, né? Acompanha de perto, ela conhece, ela mesmo falou assim, a torcida gosta dele, ele é um bom jogador, mas ele é conhecido por no segundo tempo não jogar nada. E de fato, né? Quando tira ele, coloca-se mais. O Ceará coloca peças descansadas, coloca uma molecada de meio campo boa lá. Não são jogadores horrendos, né? São jogadores bons, de bom nível, de bom padrão, que dão um pouco mais de gás, que dão um pouco mais de aceleração pro jogo. Lembra do Galeano, que jogou no São Paulo? Então, tá lá. E ele põe o Galeano para ser o homem de referência do meio campo. A partir daí o Ceará cresceu no jogo. E a partir daí quem controla as ações do jogo foram o Ceará, que criou algumas oportunidades. E aí parte desses números aqui que eu falei para vocês no começo aqui, das 34 bolas enfiadas na área, né? Lembrando que o termo não é esse, eu que tô cunhando aqui, o bola enfiada, né? O passe do último terço, passe decisivo do último terço, né? O número de 34 sai o 34 do Ceará, tá? Do São Paulo, 55. Sai do segundo tempo, sai a partir dos 20, 22 minutos, 25 minutos do segundo tempo, quando esses jogadores descansados, o Galeano que tá com bom vigor físico, inegável, né? Esses caras começaram a trabalhar melhor a bola, tal. E aí entra um pouco de mérito do São Paulo de saber defender. Tá? De saber se defender. E aí acabou o jogo pro São Paulo, né? Aí acabou o jogo pro São Paulo. Então, feita a análise tática, vamos para as considerações, né? O que eu acho? Eu acho que foi um bom resultado. Diante das circunstâncias, eu acho que o Zubeldia hoje não tem como afirmar que foi um resultado decepcionante, porque para mim não foi. Não foi. Para mim, ele trabalhou bem hoje, de novo. Tá? É o terceiro jogo que ele trabalha bem. Né? A gente não pode relevar a condição física do time do São Paulo. Eu acho que isso é fundamental para a gente entender, né? Para a gente saber os limites desse time do São Paulo, com tantos desfalques, e que mesmo com tantos desfalques descobriu-se um caminho para jogar, e esse caminho dá resultado. São Paulo, bem ou mal, criou pra cacete e fez um gol. Que, repito, né? Como ter um ritmo de jogo faz diferença, né? A minha crítica ao Zubeldia vai ser eternamente essa. Por que você não usou no Campeonato Paulista? Você imagina esse menino com um ritmo de jogo aprimorado, entrosado, porque tem problema de entrosamento também, claramente, né? Tinha hora que ele batia a cabeça com o Luciano, tinha hora que o Lucas Ferreira infiltrava pro meio,
que devia ser algo que eles faziam na base, todo mundo não sabe, quem cobre a base aqui no site é o Márcio, não sou eu. Né? Não dá pra cobrir tudo, amigo. Né? E aí deve ser uma jogada que eles fazem na base, e ele saía, os dois ali, né? O Lucas Ferreira puxava a bola, saía da direita, puxava a bola pro meio, infiltrava, o Rian saía, ele buscava sempre essa bola. Só que você vê, se isso fosse aprimorado em futebol profissional, porque base não é profissional, né? Então, geralmente você enfrenta adversários mais fracos, jogadores que não estão prontos fisicamente. Então o Ceará manjou e conseguiu anular ali, né? Mas você vê ali, né? Você vê a mágica acontecendo diante dos seus olhos. O termo é esse mesmo, é mágica, né? É mágico você ver assim, o nascimento de algo grandioso, como é o Lucas Ferreira, como é o Rian Francisco, né? E que pena, né? Que a gente não viu uma sequência, não viu esses caras entrosados, não viu esses caras, né? Tipo, com ritmo de jogo, né? Com bagagem profissional, né? Que pena, que pena, que pena, que pena, né? Então eu acho que foi um bom resultado, né? Eu acho que foi um bom resultado. Eu acho que... Eu vi muita gente, o Zubeldia abdicou de ganhar. Gente, faltou perna no segundo tempo. Faltou entrosamento no segundo tempo. O segundo tempo do São Paulo foi medonho. Tá? Foi medonho no sentido de... Não uma culpabilidade de técnico ou dos jogadores que estavam em campo. Alguns sim. Como eu disse, o Igor Vinícius em outra rotação desde o primeiro minuto de jogo. Tomou o gol por causa dele. O Luciano caiu muito de rotação no segundo tempo, né? O Luciano no segundo tempo não apareceu. Foi o Luciano de sempre, né? No primeiro tempo ele ainda tentando ali um passe colocado, buscando trabalhar com o Rian, com o Lucas Ferreira, com o Ferreirinha. Então ele estava entrosado, mas também uma rotação um pouquinho abaixo, mas no segundo tempo, quando sai todo mundo, ele fica lá sozinho com o André Silva, com os caras que entraram e tal, ele sumiu, né, cara? Ele sumiu, né? Mas é aquilo, não tem outro meia, né? Não que ele seja meia, né? Ele não é meia. O Zubeldia escala ele de meia, né? Porque todo mundo lembra do Rogério, mas o Rogério usava ele como ponta de lança, não necessariamente como um meia atacante, né? Não vou usar o termo meia armador, não é isso, é meia atacante, né? O cara que pega a bola na intermediária e tenta a infiltração, ou tenta descolar um passe, ele não tem esse brilhantismo para isso. Ele, como o Rogério escalava, como ponta de lança, que ele, talvez seja o que ele é de fato. Mas no segundo tempo sumiu, junto com o Igor Vinícius, que estava numa rotação muito abaixo. O Bobadilha é um dos poucos que manteve a rotação alta o jogo inteiro. Entrou com vontade, entrou com fome para mostrar serviço, e foi bem. Então, de certa maneira, assim, por mais que o Alisson tenha ficado fazendo as funções de primeiro volante, eu achei o erro do Zubeldia isso. Tá? Eu acho que ele devia ter colocado o Bobadilha para ser o homem do primeiro combate, né? Não o Alisson, porque isso afetou o rendimento do Alisson em campo, né? O Alisson também cansou muito no segundo tempo, já não estava conseguindo, começou a errar o bote, a errar a pegada, a morder fraco, então talvez fosse a hora de puxar o Bobadilha, mas não, ele colocou o Marcos Antônio, e aí talvez ele até nem esteja errado, tá? Ele nem esteja errado, tá? Eu só acho que ele poderia ter testado essa inversão sem alteração, pelo menos ali uns 5, 6 minutos, vai que seja, só para olhar, só para observar como seria, porque ele vai ter que mexer. O Marcos Antônio tomou o amarelo, tá suspenso no próximo jogo, então obrigatoriamente ele vai ter que mexer, né? Ele vai ter que fazer essa alteração, né? Então o time do Ceará também não é nada disso, né? Vamos ser sinceros. Tá invicto em casa aí, parece que bateu o recorde do século, né? De invencibilidade, jogando em Fortaleza, né? Nem como mandante, né? Porque tem um clássico lá com o próprio Fortaleza, né? Então era um jogo já difícil por si só. Desfalques, time misto, já sabia-se que ia ser o time misto. Parece que realmente o que ele treinou na sexta-feira, ele deve ter treinado muito bem, tá? Ele deve ter treinado muito bem, porque o time desempenhou bem, como jogou os 11 iniciais, o time foi bem. A gente já sabia, né, que ia ser algo muito difícil, né? Então acho que na verdade assim, o saldo final é que
O empate acaba sendo, né, cara, acaba sendo bom, né? Acaba sendo proveitoso nesse sentido, né? É claro que pro torcedor mais enérgico, que cobra de forma mais efusiva melhoras do time e tá meio insatisfeito com a sequência de empates, eu sei, não é legal ficar empatando, eu concordo com isso. Mas tá na conta, diferente do jogo contra o Sport no Morumbi, é diferente do jogo contra o Cruzeiro, né, que sai abrindo o placar e toma empate. Pra ficar no Brasileirão, né, não vou nem citar o Alianza Lima, no Libertadores, esquece. Mas eu acho que o São Paulo mudou daqueles jogos para o atual. Eu acho que, na verdade, assim, todos esses números que eu falei no começo mostram um time muito mais, com uma rotação muito alta na ofensiva, com uma capacidade muito grande de chegar mais na área adversária. E que tem ainda seus problemas de recomposição defensiva quando perde a bola. Tem os mais... Hoje, por exemplo, eu vi muita gente, algumas pessoas criticando o Enzo Dias, né? Mas o Enzo Dias ele traz uma solidez defensiva pelo lado esquerdo, né? Porque o Ceará colocou 2 caras para marcar o Ferreirinha, porque aquele Rafael Ramos que jogou no Corinthians, lembra? Que é o lateral direito do Ceará, tava tomando um baile do Ferreirinha e é Léo Condé, o técnico do Ceará. Olha, desculpa, esse vídeo está sendo gravado já às 11h30 da noite, eu já estou meio zureta tentando trabalhar. Léo Condé, né? É isso. E o Léo Condé coloca uma marcação dupla ali depois e o Ceará tenta explorar um pouco as estocadas pela esquerda e não conseguem passar pelo Enzo Dias. Então o Enzo Dias, eu vi gente criticando, mas, cara, o Enzo Dias está fazendo um papel bom taticamente pro time do São Paulo, né? O lado ruim foi mesmo a direita, né? E aí quando entra o Cedric, São Paulo ganha um pouco a recomposição defensiva por aquele lado, mas perde totalmente o poder ofensivo, né? Porque o Igor Vinícius não conseguiu fazer um 2 com o Cedric, cara. Né? Puta merda, né, velho? Caramba, né? Então assim, galera, eu acho que é um São Paulo que corrigiu muito dos seus problemas, que a gente veio aqui tanto criticou nos pós-jogos, tá? É um São Paulo que, pelo menos a proposta de jogo, né, a proposta inicial de jogo, ele tá sabendo desempenhar, não com brilhantismo, né, mas com uma certa eficácia, tá? Uma certa eficácia. O São Paulo consegue fazer transições rápidas, o São Paulo tem problemas de compactação, principalmente no meio campo, normal. Tá sem primeiro volante, meu amigo, normal. Mas precisa melhorar um pouco a eficiência, né? Tá baixa aí, eficiência ofensiva, falei para vocês os números. É um cenário que se repete nos últimos jogos, mesmo com a vitória, tá? Mais especificamente desde o clássico contra o Santos, que é quando as coisas mudam de vez do São Paulo, né? Contra o Cruzeiro já tem um indicativo de mudança, mas é um time ainda pragmático do Zubeldia. Contra o Santos não, né? É um time que flui melhor com a bola. Sem a bola tem alguns problemas. Pelo menos corrigiu aquela maldita mania dele de baixar as linhas totalmente quando está em vantagem no placar. Hoje a gente vê, ou no caso aí um empate como foi hoje, né? Então hoje a gente vê um São Paulo que aposta muito na hora da recomposição defensiva, na volta dos laterais para fechar espaço. Então é interessante. É claro que tem seus problemas pela falta do volante, como eu disse, né? E pelo cansaço dos jogadores. Então, isso no decorrer das partidas vai decaindo, né? A qualidade da proposta de jogo, a qualidade da ideia de jogo, a qualidade de posicionamento, tudo isso vai desabando, né? Com o passar do jogo. Mas a gente vê melhoras, tá? Eu sou obrigado a concordar. Vocês sabem que eu fui um grande crítico do Zubeldia, principalmente no jogo contra o Sport, jogo com a Alianza Lima, mesmo... Mas lembre-se também que eu disse aqui que a retórica do campeonato do São Paulo ia ser essa. Quando você vai e empata com o Atlético Mineiro e todo mundo considera um excelente resultado, mesmo os mais críticos, porque, puta, jogar com o Atlético Mineiro lá e a gente vê o Atlético Mineiro empatando com o Mirassol, por exemplo. Mirassol que o São Paulo ganhou de 4-1 no Campeonato Paulista. E eu falei aqui, beleza. O nome e a tabela assustam, né? Faz você que tá aí achar que foi um baita resultado. Aí você empata com o Ceará lá, numa prerrogativa de jogo que é muito mais difícil do que foi contra o Atlético Mineiro. Que lá sim, lá era o São Paulo retrancado, mas
sem preposição tática desde o início do jogo. Hoje não, hoje é um São Paulo que pegou, pra mim, desculpa, tá? Pra mim, o Ceará lá no Castelão, talvez hoje seja mais difícil com o Atlético Mineiro, talvez. É claro que isso pode mudar amanhã, não é isso que eu tô falando. Tô falando em cara a cara, jogador por jogador. Como eu elogiei aqui o Libertad, né? Falei, o Libertad é um bom time, muita gente, uma mosca morta. O Barolo mesmo falou, um abraço, Barolo. Não tô te pegando no teu pé, não, só te usando como exemplo mesmo, pra dar uma motivada aqui no vídeo, né? Dar uma viralizada aqui no vídeo. Mas o Barolo é uma mosca morta, não sei o que. Não, é um time que sabe o que fazer com a bola, cara. Bons times de futebol, não importa. Cara, a qualidade técnica individual dos jogadores, porra, pesa pra cacete, é óbvio que pesa, caramba. Mas é óbvio que o Libertad nunca vai ter, sei lá, jogadores do nível do. Eu ia falar Neymar, né? Deixa pra lá. Os jogadores do Messi, um Cristiano Ronaldo, não vai ter, é óbvio. Então você tem que ter uma proposta coletiva conjunta. E vocês lembram aqui eu falando, né? O São Paulo era um time que não tinha uma proposta coletiva. E sem as estrelas, sem o Oscar, sem o Lucas, parece que o Zubeldia, na marra, claro, eu reconheço que foi na marra, né? Ele perdeu todo mundo, foi perdendo um por um do elenco. Mas parece que encontrou um caminho. O que falta para ele é aprimorar as variações de jogo durante a partida. Foi algo que eu senti falta hoje. Eu senti um São Paulo muito abandonado, muito largado, depois que fez as alterações que fez. Como eu disse, sem baixar a linha, né? O Ceará que começou a jogar em cima dos espaçamentos dados pelo São Paulo, porque colocou jogadores mais velozes, com menos técnica, mas muito mais velozes, muito mais eficaz na proposição tática. Né? Não foi tanto culpa do São Paulo igual foram em outros carnavais aí, tá? Igual foi contra o Alianza Lima, por exemplo. O São Paulo recuou suas linhas, né? Não, o que eu vi hoje foi um São Paulo que soube posicionar. E aí, claro, entra aí a questão individual dos jogadores, como eu disse, jogadores que estão muito abaixo da rotação, jogadores que talvez o São Paulo possa até sim pensar em moeda de troca, em saídas, em encontrar reposições, se o dinheiro assim permitir, ou buscar na base mesmo. E sim, eu tô falando do Igor Vinícius, acho que já deu. Como eu disse, tá com cara de jogador em atividade. É jogador no São Paulo em atividade. A carreira dele ele pode seguir em qualquer outro lugar e ser muito feliz ainda. Mas acho que o São Paulo já deu. Então é isso, né? Acho que eu falei demais, né? Muita gente vai me xingar nos comentários aí, falando que eu tô puxando o saco, que eu tô não sei o que e tal. Hashtag fica Zuba, hashtag fora Zuba. Vamos superar isso, porque ele vai ficar. Não tem. Até o Mundial de Clubes é ele o técnico. São Paulo não vai demitir o Zubeldia para trazer o Fernando Diniz, gente. Que é o que sobrou aí no mercado, né? O Ramon Dias agora, né? Meu Deus, né? Porque o amado Dorival de vocês foi pro rival. Dorival, né? Do rival. Presidente da organizada lá postou. Eu tivesse subir essa matéria amanhã no site aí. Mas assim, o Dorival não tá livre no mercado, gente. Acabou. É o Zubeldia. E aí a gente tem que fazer as análises passo a passo, jogo a jogo, do que vem sendo esse time do Zubeldia. E assim, eu noto uma evolução. É óbvio que não é algo gritante, é óbvio que não vai fazer o São Paulo ser favorito a todos os títulos que está disputando. É óbvio que continua um pragmatismo em muitas ideias e muitos erros, como eu disse. Um erro clássico do Zubeldia é não saber mexer o jogo com ele em andamento. Né? Ele é ótimo para... Ele é ótimo na disposição dele de mexer as coisas antes do jogo, de ideia de jogo, né? Ótimo entre aspas, tá? Esse ano ele foi bem teimoso, né? Mas ano passado, por exemplo, ele mexeu bastante, buscou alternativas. Esse ano ele já foi mais teimoso, né? Até quando não sobrou ninguém, tá todo mundo no DM, né? Mas assim, ele foi mais teimoso, mas agora você vê que ele tem isso, mas depois quando o jogo tá no desenrolar, ele não sabe mexer, ele não sabe potencializar aquelas peças que ele colocou em campo. Ele pensa pura e simplesmente assim, putz, o cara pela direita, não tem o lateral, vou pôr um destro aqui para ocupar aquele espaço ali. E é óbvio que isso pode complicar as coisas no momento mais crucial. Então, como eu disse, o Campeonato de São Paulo vai ser esse. Vai empatar com o Botafogo? Vocês vão achar um bom resultado, baseado numa impressão de que o Botafogo é um baita time de futebol. Talvez seja, não é essa a discussão. Só estou citando um exemplo. Vai empatar com o Palmeiras? Pô, um ótimo resultado. Agora, vai empatar com o Mirassol? Já vão cornetar. Como hoje, né? Hoje eu acho que as pessoas que atacaram o Ceará, vamos dizer assim, e como eu disse, façam esse exercício, entrem lá nas lives do Ceará, vocês vão ver que os caras falando que o São Paulo tinha que ter ganhado o jogo, gente.
Então, é complicado esse nosso papel. Por isso, como eu disse no começo, a gente se baseia sempre em números, né? A gente tenta apelar para os números para ter um denominador comum. O denominador comum que mostra isso, um time com eficácia baixa e que o técnico não consegue pensar uma estratégia de mudança do tipo. Pode ser pela falta de peças? Pode ser, pode ser. Mas ele precisa corrigir isso, tá? De resto, de fato, é o que deu para fazer hoje. Né? É o que deu para fazer hoje. Vamos ver. Terça-feira, Náutico, Copa do Brasil. Provavelmente o Lucas de volta, provavelmente a Arboleda de volta e provavelmente o Luan de volta, sim. Luanzito pode ser relacionado para esse jogo. E eu vou encerrar esse vídeo com uma opinião polêmica. Para mim, bota o Luan de titular. Bota o Luan de titular já. Esse time tá precisando de um primeiro volante. De um cabeça de área. Esse time está necessitado de um cabeça de área. O São Paulo precisa de um cabeça de área. Bota o menino Luan. Né? Bota o Luan lá. Ai, ai, ai. Tá? Nem pedi like hoje, hein? Então já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho aí para receber notificações. Se você chegou até aqui, vai dar 50 minutos de vídeo, né? Pelo amor, né? Tudo bem, vamos lá. Eu sei que você tá aqui até o final, vai. Espero que você não tenha dormido aí no meio da nada. Mas se quiser colocar o vídeo para dormir também tá bom, né? Já serviu para alguma coisa, né? Já desacreditado, né? Aquele conto que o cara rasga o livro do escritor fala, já serviu para alguma coisa, já serviu para alguma coisa. Portanto, a gente tá aqui trabalhando no que a gente gosta e fazendo o que a gente gosta no que a gente acha que é um bom trabalho. Deixa nos comentários aí, se você discorda que eu faço um bom trabalho, que isso aqui é uma merda, que isso tá insosso, você tem todo o direito, fala, a gente vai procurar melhorar. É o gosto do freguês, né? Análise grande essa, hein? Tomara que você esteja chegando até aqui. Ó, o Pix está na tela aí, ajuda a gente, contribui a gente. Nem pedir, né? Esqueci de pedir like aí. Foi um vídeo corrido, que bom. Deixa o like aí agora então. Tchau. Bom domingo para vocês. Amanhã a gente vê se grava alguma coisinha aí. Tem o Lucas Ferreira no Cruzeiro, né? Bomba do Nicola aí. Vamos ver o que é. Eu apurei algumas coisinhas. Mas agora, gente, eu não vou escrever mais nada, não. Eu vou dormir que eu tô cansado. Tchau.